Perrengues de autônomo. Eu pensei da gente conversar sobre isso hoje. Coisa que eu vejo que a gente bate muita cabeça para conseguir aprender a lidar. E isso escancara quando a gente vai para uma jornada mais autônoma, empreendedora, onde você tem de fato autonomia sobre o seu tempo, é justamente aprender a lidar com o tempo. Como é que a gente lida quando não tem uma estrutura, quando não tem alguém dizendo quando a gente precisa entregar, o que a gente precisa entregar, quando nem precisa entregar se a gente não quiser? Comecei a apelidar dos vícios da CLT, especialmente para as pessoas que estavam acostumadas a trabalhar muito tempo no mundo corporativo e depois elas iam para uma jornada autônoma e empreendedora e elas continuavam carregando aquele modo de pensar. Ela saía do mundo corporativo, mas a mentalidade do mundo corporativo não saía dela. Mas eu reparei que mesmo as pessoas que não vieram do mundo corporativo têm uma noção do que seria a quantidade de horas que elas deveriam trabalhar. Mas aí, quem é que define a quantidade de horas que você deveria trabalhar? Que dias da semana você deveria trabalhar? Existem coisas que têm um horário para público, como um comércio, por exemplo. Mas se você faz um trabalho mais de bastidores, ou se você presta serviço por hora, ou outros tipos de serviço, meio que você define como as coisas podem ser. Claro que se você se desconectar da demanda de mercado, seu negócio pode não crescer muito. Mas se tiver demanda, por que é que você não consegue definir as suas próprias horas? Um símbolo muito forte disso são as 8 horas. Eu reparei que muitas pessoas, elas têm essa imagem mental, elas têm esse parâmetro, como se elas tivessem que pelo menos trabalhar 8 horas por dia, 40 ou 44 horas por semana. Mas, gente, quem é que definiu que você precisa trabalhar essa quantidade de horas? Talvez a CLT. Mas não você como autônomo empreendedor. Então por que é que você está se exigindo trabalhar essa quantidade de horas? E é incontável a quantidade de pessoas que mesmo terminando o que deveriam fazer, continuam ali enrolando, igual enrolava o chefe para não ficar mal visto porque saiu antes, enrolando para conseguir bater lá a quantidade de horas. Se ela fosse ser muito honesta com ela mesma, ela falaria, cara, eu não preciso mais do que 4 ou 5 horas por dia para fazer isso. As pessoas que conseguem se livrar desses julgamentos, elas conseguem trazer um olhar muito grande de eficiência. O que significa isso? Como que faz para eu conseguir o mesmo resultado com menos tempo de dedicação? Essa lógica da eficiência é muito boa para a gente pensar em resultados de negócio. Ela não atende todos os olhares, porque se a gente faz algo por prazer, a gente não vai querer fazer rápido, correndo, entregar aquilo rapidinho, a gente gosta do processo. Então tem esse contexto também. Mas uma coisa é você escolher passar mais tempo porque aquilo está sendo agradável. Outra coisa é você passar mais tempo porque você não sabe como fazer melhor, como fazer mais eficiente, como otimizar os seus processos. É normal se você está aprendendo algo novo, está desenvolvendo algo, se expondo de uma forma que você não estava, isso vai te exigir uma curva de aprendizado. Então no começo você vai ser ineficiente mesmo. Mas com o passar do tempo, conforme você vai ganhando maestria das coisas, a tendência é que você se torne cada vez mais eficiente. Ou cada vez mais gerando ainda mais valor. Mas já deu 8 horas, posso... Como é que o pessoal fala? Bater a caneta? Largar a caneta? Tem um termo, não tem? Tem um termo que o povo fala quando terminou, né? Fechar o laptop, mas não fala fechar o laptop. Acho que é largar a caneta, alguma coisa assim. Vamos falar que a gente sai de um sistema que exige muito, até opressor muitas vezes, para trabalhar para a gente mesmo, para poder ter autonomia e liberdade. Mas aí o que é que a gente faz com isso? A gente pega o chicotinho que estava na mão de outros e volta o chicotinho para nós mesmos. E a gente começa a se chicotear, se cobrar uma autocrítica, uma autoexigência muito grande. E aqui eu não estou falando desse olhar do aperfeiçoamento. Eu estou falando quando você se destrói. E quando você se destrói, você não consegue fazer nada, você não consegue melhorar. É sentindo segurança e confiança que você consegue desenvolver suas habilidades de uma forma muito mais saudável e muito mais potente. Essa é uma tortura que a gente precisa refletir. Por que é que a gente está se exigindo trabalhar tantas horas? Que tem de gente que não se deu conta que inconscientemente ela cria problema para poder trabalhar mais. Porque se ela tivesse que trabalhar menos, ela ia ter que lidar e enfrentar algo muito desconfortável, que é todo o preconceito, o julgamento, todos os conceitos que ela aprendeu sobre estar livre. O que acontece se você terminou o seu trabalho? Imagina que você consegue trabalhar 4 horas por dia. Você tem noção o tanto de tempo que te sobra para fazer o que você quiser da sua vida?
Só que mesmo as pessoas que conseguem achar uma forma de conseguir os resultados nesse tempo reduzido, elas têm muita dificuldade de se permitirem ter esse tempo livre, porque elas vão enfiando mais coisa e mais projeto, e elas começam a se cobrar. Eu atingi a meta, mas será que eu não deveria estar atingindo mais? Será que eu não deveria crescer mais? Será que eu não deveria ampliar mais? Será que eu estou estudando o suficiente? E aí começa essa autocobrança e ela não consegue usufruir do tempo. Tempo livre. O tempo livre tem uma função renovadora, restauradora muito importante, que ajuda a gente a ter mais clareza mental. Você já reparou quando a gente sai de férias e consegue descansar e relaxar? E a gente volta repensando algumas coisas? Muitas pessoas saem de férias com uma dúvida muito grande, assim, do que eu devo fazer da minha vida, de uma vaga específica, saio do trabalho, aceito aquele job que me ofertaram ou não. E quando elas voltam de férias, elas voltam com um nível de clareza muito grande, porque elas conseguiram descansar, sair dessa mente ansiosa, desse modo de sobrevivência que está o tempo inteiro só administrando ameaças, e elas começam a ter uma visão maior. Então, toda vez que a gente relaxa a nossa mente, a gente ganha perspectiva, amplia e a gente consegue enxergar as coisas com mais clareza. Muitas pessoas que estão com uma agenda muito corrida de trabalho, especialmente se é autônomo empreendedor, porque você tem que definir, é você o responsável pelo sucesso, pela saúde daquele negócio, a pessoa está tão ocupada, tão ansiosa, tão no corre, tão agitada, tão fora do eixo, que ela não consegue nem refletir sobre os próprios problemas para descobrir uma solução. Então ela faz, mas ela faz coisas que não dão resultado, porque ela não conseguiu parar para pensar de uma perspectiva mais ampla e ter um olhar mais estratégico para poder ver com clareza qual é o real problema do meu negócio. Por que é que isso não está acontecendo? Por que não está fluindo? Por que não está crescendo? Por que não está dando dinheiro? Por que os clientes não estão gostando? Este espaço que a gente cria, ele é extremamente necessário para a gente conseguir ter essa visão estratégica, conseguir ter um olhar de diagnóstico, uma boa percepção do problema e aí depois uma boa percepção do que seria uma resolução, do que seriam as soluções para isso. Às vezes você está entupido de coisas que não estão te levando para onde você quer ir, só porque você se agarrou nessa estratégia. Imagina a estratégia como a forma de chegar lá. Então você acha que você não consegue vender porque você não está fazendo tal coisa. Aí você faz aquela coisa, faz. Isso é uma estratégia, é uma hipótese. Então você fala assim, para eu atingir esse resultado, eu preciso fazer isso aqui. Só que isso é uma hipótese, você não sabe. Você só vai saber se essa estratégia funcionou depois que ela der resultado. Enquanto ela não der resultado, não tem como concluir muita coisa. Então são hipóteses que a gente traça. Se você se agarrar a uma estratégia como esse caminho sendo o único caminho possível, você não vai estar pensando estrategicamente, você não vai estar pensando como um resolvedor de problemas, de abstrair, desapegar. Peraí, será que essa hipótese aqui não está equivocada? Será que o problema não é outro? Ou será que isso aqui que eu estava pensando que resolvia não vai resolver? Eu preciso de outra alternativa? Então, para a gente conseguir pensar direitinho, a gente precisa ter clareza. E para ter clareza, a gente não pode estar com a mente muito agitada, a gente não pode estar com um nível de estresse muito grande, com uma sobrecarga gigantesca, a gente não consegue pensar claramente. Então esse é só um dos motivos pelos quais o seu tempo livre é precioso não só para você, mas inclusive para aquilo que mais você está buscando, para o sucesso do seu negócio. O que quer que sucesso do seu negócio signifique para você? Falando em capacidade de diagnóstico, eu preparei algo muito especial que eu queria contar para você. Uma das dores muito presente nos autônomos e nos empreendedores é o desafio da precificação. São muitas dores com relação ao quanto eu deveria precificar, especialmente para serviços, e sustentar esse preço sem sentir culpa, sem sentir vergonha. E para você abrir esse espaço de dar um passinho para trás, igual eu estava falando, e conseguir analisar os desequilíbrios do seu negócio, eu preparei um checklist que eu chamei de checklist do caos. Nele eu trago 20 sintomas para você perceber os sinais de desequilíbrio do seu negócio que passam pelo tema de precificação. Muito animada para você consumir esse material, para você fazer essa autoanálise e descobrir o nível do seu desequilíbrio. Vou deixar o link aqui abaixo para você baixar gratuitamente e obter o seu checklist. Ou seja, o que a gente está falando é a dificuldade de lidar com recursos, né? A dificuldade de lidar com o tempo, a dificuldade de lidar com o preço. Tudo isso envolve gerenciar recursos, gerenciar equipe,
gerenciar estoque, matéria-prima, se você trabalha com produtos. Mas a gestão de recursos que mais me fascina é aquelas que passam pelo comportamento humano, que passam pela nossa psique, pela nossa autoimagem, pela nossa visão da gente mesmo. O preço para mim também é algo muito significativo, porque envolve toda a nossa relação com o nosso valor. E isso não tem nada de aritmético, não tem nada de matemático. Você pode baixar a melhor planilha do mundo para calcular o seu preço. Se você não tiver coragem de olhar no olho do seu cliente e falar o seu preço como alguém que reconhece que esse trabalho vale, que você sabe o valor que você gera nas pessoas, não tem fórmula do Excel no mundo que te salve. Olha, esse vídeo começou no lugar, terminou em outro, eu não sei o que você achou. Se você curtir esse tipo de formato, me avisa que eu posso fazer mais. Também quero saber quais são suas dúvidas específicas, que dores você está passando nesse momento na sua jornada de autônomo empreendedor, que você adoraria que eu falasse e abordasse com mais profundidade aqui nos próximos vídeos. Me manda, que eu adoro quando vocês me pedem conteúdo, eu faço com muita alegria. É isso por hoje. E até o próximo vídeo.